Vamos falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento da fala. Não na visão de médico e fonoaudiólogo, porque não sou, mas na visão de pedagoga. Vamos falar sobre o aprendizado dessa fala e do que precisamos estar atentos nesse processo de aprendizado. É claro que já falamos sobre a realidade do processo, cada criança tem seu tempo e seu processo e isso precisa ser respeitado e valorizado. Entretanto, existem pontos que precisamos estar atentos. Pontos onde a criança muitas vezes não traz o seu desenvolvimento adequado, não porque está no tempo dela, mas porque nós muitas vezes dificultamos esse processo de aprendizado da criança. O que estou querendo dizer com isso em relação ao desenvolvimento da fala? Nós adultos muitas vezes falamos errado com o nosso filho. Falamos errado porque muitas vezes achamos bonitinho, carinhoso, ou falamos de forma muito infantilizada, não dando maturidade à fala. Então, sempre não que nós não tenhamos que falar com carinho com o nosso filho e não temos sim, uma fala de afeto diferenciada de um diálogo com o adulto, mas principalmente quando colocamos na nossa fala palavras erradas, elementos errados, nós não contribuímos para o desenvolvimento dessa fala. Isso é muito sério e muito importante, porque o nosso filho ele pode ter um atraso na fala simplesmente pela falta de oportunidade de ouvir a fala correta. Então, o nosso filho, quando começa a falar as primeiras palavras, achamos muito bonito, ficamos muito emocionados com as primeiras palavras e valorizamos ela não com o valor devido, mas colocamos essa fala para o nosso vocabulário. Então começamos a falar a banana, a gente fala anana, a água, aua, e a criança não tem então a oportunidade de observar que a fala dela precisa ser corrigida. Não é o fato de ficarmos o tempo todo corrigindo a criança, não. Ela vai ter o seu tempo de falar certo. É claro, quando ela vai crescendo, você pode sim e deve ajudá-la a falar certo. Olha, não é assim, é assim. Mas não estou falando sobre isso, eu estou falando que à medida que a criança vai ouvindo a fala correta, ela automaticamente vai processando essa fala e vai consertando a sua fala. E aí tem o seu desenvolvimento melhor diante da fala. Outro ponto importante sobre essa realidade da fala, que precisamos estar atentos para o bem do nosso filho, é quando o nosso filho não conseguiu ainda chegar ao ponto básico do desenvolvimento da fala, onde algumas realidades, falamos de processo, mas existem alguns pontos que são base para todos, onde todas as crianças e todas as pessoas precisam alcançar um certo desenvolvimento. Então, se seu filho, por exemplo, com 2 anos não fala nenhuma palavrinha ainda, opa, sim, respeita o tempo dele, mas será que já não está na hora de procurar alguma coisa? Será que não tem que ligar aquela lâmpadazinha de será que eu posso fazer alguma coisa para o meu filho nessa área? Porque o atraso na fala pode também sinalizar outros tipos de comprometimentos importantes e que quanto mais cedo diagnosticados, melhor vai ser para o desenvolvimento do seu filho. Porém, pode ser também, entre aspas, um simples atraso na fala, mas que também precisa de atenção. Vai precisar muitas vezes de um auxílio fonoaudiológico, de um auxílio neurológico, não porque seu filho é diferente dos outros, mas é aquilo que ele precisa hoje. Aqui estamos falando da criança enquanto um ser único. O que o meu filho precisa para o bom desenvolvimento dele? Então, fique essa dica desses 2 pontos importantes. Primeiro, oportunizar uma fala correta e madura para o seu filho. E segundo, observar aquilo que porventura ele já deveria estar fazendo, para que você possa sinalizar ao pediatra, para que você possa fazer aquilo que é preciso para que seu filho tenha um bom desenvolvimento.